Querido Jesus, lerei agora as páginas da Tua vida, que elas me levem a Te amar cada vez mais e que Tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 29. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos os demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: Jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. Jesus, no Evangelho de hoje, é muito claro: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Muitas pessoas caminham na vida confiando muito na bondade divina. Dizem: Deus é bom, Deus é misericordioso, e caminham assim confiando que na hora da morte as portas do céu lhes estarão abertas. Jesus esclarece hoje para estas pessoas que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aqueles que põem em prática a vontade de seu Pai que está nos céus. E agora podemos nos perguntar: qual é a vontade do Pai? Qual é a vontade de Deus? Sua vontade se resume em cumprir os seus mandamentos e os mandamentos da Igreja fundada por Jesus. Assim, quando comparecermos diante de Jesus no dia da nossa morte, Jesus vai abrir o livro da nossa vida, como nos fala o Apocalipse, onde está registrado tudo o que fizemos e deixamos de fazer na nossa vida, e irá confrontar com os 10 mandamentos e os mandamentos da Igreja. Quem conta isso de uma maneira muito tocante é a Glória Polo. Glória Polo é uma dentista colombiana que, no dia 8 de maio de 1985, estava indo com seu marido e seu sobrinho à universidade onde fazia um curso de pós-graduação. Chovia muito naquela ocasião e, para tentar fugir das poças d'água, ela foi parar debaixo de umas árvores junto do sobrinho. Nesse momento caiu um raio, o que provocou a morte de seu sobrinho e a deixou carbonizada. Ela ficou entre a vida e a morte. O raio entrou pelo braço, queimando-a por fora e por dentro. Por dentro atingiu o fígado, os rins, os pulmões, passou pelo DIU que ela usava, queimou os ovários, etc. Por fora, fez desaparecer seus seios e fez buracos tremendos em outras partes do corpo. O mais impressionante é o que aconteceu com ela enquanto estava em coma. Glória conta que viu uma luz belíssima, que é o que muitos relatam ao passar pela experiência conhecida como quase morte.
Em seguida percebeu que quem estava emanando essa luz era o próprio Deus. Logo depois, Deus a conduziu a vários lugares até que, estando ela em sua presença, ele passou a avaliar como foi a vida dela aqui na Terra, repassando cada um dos 10 mandamentos. Isto é o que chamamos de juízo particular, que é o julgamento que Cristo fará da nossa vida na nossa presença. Ela se dizia católica e ia às missas, porém Jesus irá mostrar com toda a delicadeza, mas com toda a verdade, quem realmente ela era e todas as suas incongruências. Como ela cultuava o corpo, como vivia falando mal dos sacerdotes, como não vivia a moral conjugal usando o DIU e incentivava as moças a utilizarem métodos contraceptivos, etc, etc. No final deste juízo, Deus lhe dará uma nova chance graças às orações que fizeram por ela depois de acidentada, principalmente pelas orações de um senhor simples do campo que tinha muito amor a Deus e ficou sabendo do acidente ao ler a notícia no jornal que foi utilizado para embrulhar a carne que comprou num açougue. Esse testemunho de Glória Polo é muito impactante. É tão impactante que gastei dias e dias fazendo a tradução do seu texto do espanhol para o português, pois a tradução que há é muito ruim. Nesse testemunho nós vemos como Deus é puro amor, é um amor infinito, porém é também infinitamente justo e desobedecer aos seus mandamentos lhe desagrada, pois ocasiona um mal a nós e aos outros. Há muitos testemunhos semelhantes a este por aí, o que me faz acreditar que o testemunho de Glória Polo é verdadeiro é o que Deus fez com ela após esse terrível acidente. Como mencionado acima, seus ovários foram queimados e seus seios foram destruídos. Apesar disso e de todas as partes do seu corpo que foram queimadas, ela não só está viva hoje, como também engravidou. Isso mesmo, engravidou. E sua filha, que se tornou freira, é um testemunho eloquente do milagre que Deus fez em sua vida. Ao mesmo tempo, isso dá um selo de autenticidade ao seu relato. Glória conta que depois que engravidou, seus seios se regeneraram e pôde amamentar a sua filha. Hoje, Glória Polo vive dando seu testemunho em todas as partes do mundo, mas ela diz que o mais importante de tudo não é tanto o milagre que Deus realizou em sua vida, mas o que ela viu durante a experiência de quase morte ter passado pelo juízo particular. Que esse testemunho sirva para pensarmos se estamos obedecendo aos mandamentos de Deus e da Igreja, que é o caminho que nos conduz ao reino dos céus e torna a casa da nossa vida edificada sobre a rocha. Para quem quiser ler o relato completo da Glória Polo, segue o link para baixar o meu livro que escrevi sobre os novíssimos, onde a parte do purgatório é o seu testemunho. Aliás, recomendo a leitura completa do meu livro. O link está no final do texto da homilia no meu site homilias.fecomvirtudes.com.br. Agora vos dou a bênção para este dia. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.